Imagine um mundo mergulhado em trevas, um povo inteiro, humilhado, sufocado pela opressão. Famílias escondidas em cavernas, colheitas destruídas e a esperança reduzida a cinzas. No meio desse caos, encontramos um homem comum, fraco, medroso, cheio de dúvidas. Esse é Gideão, um camponês que malhava trigo escondido, tentando apenas sobreviver mais um dia sem ser descoberto pelos inimigos. Ele não era um herói. Não tinha espada, nem exército, nem coragem. Carregava apenas o peso da miséria sobre os ombros e perguntas demais na mente. Até quando viveremos assim? Será que Deus nos abandonou? Mas o que Gideão não sabia é que naquele mesmo dia o céu o observava, porque é justamente nas situações mais desesperadoras que Deus escolhe os improváveis para realizar o impossível. De repente, algo muda no ar. O vento cessa, o silêncio se torna denso e uma figura aparece, um homem de presença impossível de descrever. Seus olhos carregavam uma luz antiga, como se refletissem o próprio fogo da eternidade. E então, ele fala: "O Senhor está contigo, valente guerreiro." Gideão se assusta. Valente? Guerreiro? Ele? O homem que se escondia? A ironia parece cruel, e tremendo ele responde: "Como posso ser guerreiro se sou o menor da casa do meu pai e minha família é a mais insignificante?" Mas o mensageiro não recua. Sua voz ecoa, firme, cortando o medo de Gideão como uma espada invisível. "Vai com a força que tens, eu estarei contigo." Aquela frase muda tudo. Era impossível, insano. Mas algo dentro dele desperta, uma fagulha de fé, ainda que cercada de medo. Gideão, sem entender direito o que está acontecendo, pede um sinal. E o que acontece a seguir é de arrepiar. Ele prepara uma oferta sobre uma rocha. O anjo toca com a ponta do cajado e fogo irrompe do nada, consumindo tudo diante de seus olhos. A terra treme, o ar vibra. O impossível acontece. Gideão cai de joelhos, o corpo inteiro tomado por temor e reverência. Ele havia visto o sobrenatural. Deus estava o chamando. E esse chamado o tiraria da sombra para o centro de uma das maiores vitórias da história. Naquela mesma noite, Gideão recebe uma nova ordem: destruir o altar de Baal, o deus pagão que seu próprio pai adorava. Um ato impensável, uma sentença de morte. Mas o medo, embora grite, já não o paralisa. À luz da lua, ele se levanta. Reúne 10 homens e, sob o manto da escuridão, caminha até o altar. A cada passo, o coração parece um trovão dentro do peito. As mãos tremem, o suor escorre. Então, com um golpe, a primeira pedra cai. E o som ecoa como o estopim de uma revolução. Gideão destrói o altar pagão e ergue um novo, desta vez para o verdadeiro Deus de Israel. Quando o sol nasce, o vilarejo desperta em fúria. O altar de Baal está em ruínas. Todos querem vingança, gritam o nome de Gideão. Tragam-no, ele tem que morrer. Mas seu pai, Joás, enfrenta a multidão e diz: "Se Baal é Deus, que lute por si mesmo." As palavras se espalham como fogo. E o impossível acontece novamente. Gideão, o medroso, agora é visto como um libertador. O medo que antes o dominava começa a se inverter. Agora é o inimigo quem deve temê-lo. O tempo passa e o nome de Gideão se espalha por todo Israel. Homens de várias tribos se unem a ele. Em poucos dias, 32.000 soldados se reúnem em seu acampamento. Era o início de uma guerra santa. Mas Deus, mais uma vez, mostra que não joga pelos padrões humanos. Ele ordena: "São muitos." Gideão fica confuso, mas obedece. Diz ao exército: "Os que têm medo, voltem." E 22.000 vão embora. Restam apenas 10.000. E Deus repete: "Ainda são muitos." Então, Gideão leva os homens até um riacho e observa. Aqueles que bebem a água com as mãos, atentos, vigilantes, são apenas 300. 300 homens contra um exército inimigo incontável. É uma loucura, mas é assim que Deus age, no improvável.
Gideão olha para aqueles 300 e entende. A vitória não virá pela força humana, mas pela fé. Chega a noite da batalha. O acampamento inimigo dorme tranquilo, e a estratégia é absurda. Nada de espadas, nada de lanças. Cada homem carrega uma trombeta, uma tocha acesa e um vaso de barro. Gideão respira fundo. As mãos suadas seguram a trombeta. Os olhos fitam o vale coberto pela escuridão. O silêncio é pesado, até que o som rasga o ar. Trombetas, gritos, vasos se quebrando. Pela espada do Senhor e de Gideão, o vale inteiro desperta em caos. Tochas brilham ao redor do acampamento, o som se multiplica pelas montanhas e o inimigo entra em pânico. Desorientados, acreditam que estão cercados por milhares. O medo se torna sua própria arma. Os midianitas se atacam entre si. O caos é total. A noite se transforma em inferno. Cavalos enlouquecem, tendas pegam fogo e os gritos ecoam pelo vale. Em minutos, um exército de milhares cai diante de 300 homens, sem que uma espada precise ser levantada. A vitória é completa, mas o caminho de Gideão ainda não terminou. Ele persegue os generais inimigos até capturá-los. Cansado, exausto, faminto, mas determinado. Ao retornar, o povo o aclama como rei. Querem que ele governe Israel, mas Gideão responde com humildade: não reinarei sobre vocês. O Senhor é quem reinará. Um gesto de grandeza que o consagra não apenas como líder, mas como servo fiel. No entanto, até os escolhidos são humanos. Gideão pede o ouro dos despojos da guerra e manda fazer um éfode, um símbolo de adoração que com o tempo se transforma em ídolo. O povo volta à idolatria, e mais uma vez a glória se mistura à queda. Ainda assim, a história de Gideão não é sobre perfeição, é sobre propósito. É sobre um homem comum que, mesmo cheio de dúvidas, foi capaz de acreditar em algo maior do que si mesmo. É sobre a coragem de obedecer quando tudo parece loucura, sobre a fé que transforma fraqueza em força e medo em vitória. Gideão prova que Deus não escolhe os preparados, ele prepara os escolhidos. E talvez essa história não seja apenas sobre um homem antigo. Talvez seja sobre mim, sobre você, sobre todos aqueles que um dia olharam no espelho e pensaram: eu não sou capaz. Porque se um homem comum, malhando trigo escondido, pôde liderar uma das maiores vitórias da história, então, quem sabe Deus também não esteja te chamando agora mesmo para algo que parece impossível. Porque quando Deus escolhe, o improvável se torna invencível. Obrigado por assistir até aqui. Se essa mensagem tocou você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvi-la e se inscrever no canal para mais histórias como esta. Até a próxima.